you? E aí, galera, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Muito bem, então eu, a Wonder Woman Teacher Patty e a nossa Wonder Woman Elaine. Hi, how are you? Vamos com você para mais uma aula. E o que será que a gente vai ver hoje? Você tem alguma ideia do que a gente vai ver? Vamos já vai descobrir. O que você não pode esquecer? Depois de terminar a aula, clica no link, porque é a sua atividade, faz a sua atividade, porque é a sua presença, não esquece. E se você estiver só assistindo na televisão, o que você vai fazer? Liga na escola, fala com a sua diretora, com a sua pedagoga, pega o seu kit impresso, não esquece de fazer isso, ok? É super importante. E não deixa as suas atividades acumularem. E se você não entendeu alguma coisa, se está com dúvidas, manda uma mensagem lá para a sua teacher no mural, ela vai te responder com certeza, beleza? Vamos lá então? Sobre o que vocês acham que a gente vai falar hoje? Hoje vamos falar sobre comic strips e o que mais? O que você tem ideia? Comic strips é um assunto que a gente já falou, você lembra? They are short series of funny drawings with a small amount of writing published in newspaper, magazines, books and websites. Então, na figura, você consegue ter uma ideia do que a gente vai falar, né? Então, a gente vai falar sobre as histórias em quadrinhos, as nossas HQ. Essa daqui é da Mulher Maravilha, muito bem, eu acredito que você deva conhecer, né? Então, são histórias curtas, elas podem ser publicadas em jornais, em revistas, em livros, lembram disso? Muito bem. E o objetivo, qual é o objetivo dessa comic strip? A finalidade de uma comic strip é contar histórias através de uma imagem com o mínimo de texto, então histórias curtas, passando os episódios a se explicarem por si mesmo, através da ação dos balões que contêm as falas, reduzidas sempre à expressão mais sintética, geralmente baseadas em expressões onomatopeicas. Lembram disso? Os balões de fala, os balões de pensamento, os balões de grito, né? Nós temos vários tipos de balões, muito bem. E quando é que surgiu a comic strip? Será que é uma coisa nova? Será que surgiu ontem? Quem inventou? Como é que foi? A ideia vem lá da antiguidade. Arqueólogos encontraram no Egito frisos que continham desenhos narrando aspectos da vida de importantes personalidades. E foi lá nos Estados Unidos, porém, que as histórias em quadrinhos chegaram ao apogeu, quando conseguiram ter muito sucesso. O Brasil também tem as suas comic strips, você sabia? E você gosta? Você tem o hábito de ler? Como que é? Que tipo de história que você mais gosta? Ok, então agora que a gente já falou sobre comic strip, porque é um assunto que você já conhece, a gente vai fazer um exercício. Vamos lá então? No seu caderno, aquele mesmo que você vem utilizando desde fevereiro, você vai fazer o exercício. Você pode apenas colocar a resposta ou, se você achar que o tempo é suficiente, você pode copiar a frase toda. Let's go? Então vamos lá, presta atenção. True or false? Então você vai colocar T se for verdadeiro e F se for falso. Número 1, a finalidade de uma comic strip. Então, o objetivo. Qual é o objetivo da comic strip? Letra A, contar uma história através de imagens. Isso é verdadeiro ou é falso? Letra B, ter textos grandes. Verdadeiro ou falso? E letra C, não apresentar falas. O que você acha? Verdadeiro ou falso? Vamos lá? Vamos conferir então se você lembra dessas informações? Então vamos lá. A finalidade de uma comic strip é contar uma história através de imagens? Sim, verdadeiro, true, né? Pequenos textos através de imagens.
Letra B, ter textos grandes? Não, de jeito nenhum, textos curtos, então é false. E a letra C, não apresenta falas? Apresenta. Tem algumas que não apresentam falas, apresentam só as onomatopeias, mas a maioria apresenta fala sim, certo? Confere tua resposta, vê se você fez tudo certinho, ok? E vamos lá, let's go! Meet André Kellyman. Será que você já ouviu falar nessa pessoa? Presta atenção, a gente vai ler junto. O texto, quando ele está em inglês, o que a gente tem que prestar atenção? Nas palavras cognatas, né? Aquelas que parecem português, aquelas são similares, então presta bastante atenção e vamos lá. André Kellyman Mikliavaca is a writer, comic artist, illustrator and teacher. He started his career publishing himself through the comic books Quadrinhopoly, Avenida and others. With Quadrinhopoly, he won the AAK Mix Award, the main Age Key Award in Brazil. Então, olha quantas informações a gente tem dessa pessoa. Você já ouviu falar dele? Já leu alguma história dele? Então, olha ali, ó. Ele é um writer, o que é isso? Você já viu essa profissão? Um comic artist, illustrator and teacher. Então, olha quantas coisas ele faz, certo? Aí você já entendeu. Algumas palavras estão em português, então tá moleza, ok? Então, vamos continuar. Vamos lá. From 2008 to 2014, he was a teacher at the Gibiteca of Curitiba, teaching dozens of groups at basic, intermediate, and advanced levels of comic books. Today, he published comics in Spain, French, England, and Japan, under the titles Ladrones de Tesouros, Aventura en el Amazonas, Lost in Connection, and others still unpublished. Então, olha lá quanta coisa que ele fez. E aí tem um lugarzinho conhecido. Onde que ele trabalhou? Na Gibiteca de Curitiba. Você já foi na Gibiteca de Curitiba? Um lugar muito legal para conhecer, para passear. E ele escreveu, então, vários títulos, né? E os títulos dele foram publicados em algum lugar, ó. Spain, French, England and Japan. Olha que legal, né? Então, é a vida de uma pessoa aqui de Curitiba, um escritor, um ilustrador e também professor. Que legal? Muito bem, né? Então, vamos lá. E agora, será que você prestou atenção na vida dele? Então, agora vamos conferir as informações. Então, presta atenção no exercício número 2. De acordo com o texto, esse que a gente acabou de ver sobre o André, escreva verdadeiro ou falso. Você pode colocar no seu caderno verdadeiro ou falso, se você preferir true or false, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. André Kellyman não é professor. Ele não era professor. Número 2, ele ganhou o prêmio mais importante de HQ do Brasil. 3, André Kellyman trabalhou como professor na Gibiteca de Guarapuava. E 4, atualmente ele publica HQs em diversos países. E aí, será que você prestou atenção nas informações? Então escreve no teu caderno, verdadeiro ou falso? Vamos lá? Então, vamos ver se você prestou atenção? Vamos conferir as suas respostas. Número 1. André Kellyman não é professor? Falso, né? Ele era ilustrador, professor. Ele ganhou o prêmio mais importante de HQs do Brasil? Verdadeiro, ganhou sim. Lembram dos prêmios? 3. André Kellyman trabalhou como professor na Gibiteca de Guarapuava? Não, né, gente? Na Gibiteca de Curitiba. E atualmente, ele publica HQs em diversos países? Sim, lembra que a teacher falou? Na Espanha, no Japão, na Inglaterra, lembram? Então, prestem atenção em todas as informações, ok?
Muito bem. Agora você vai assistir um vídeo, presta atenção, sobre esse autor que a gente acabou de falar, sobre esse ilustrador, André Kalimann. Espero estar falando o sobrenome dele corretamente. E presta bastante atenção no vídeo para a gente poder fazer o próximo exercício, ok? Então vamos lá. Watch the video about André Kalimann's work and answer the questions. Presta atenção. Vamos lá? Bom, eu tenho aqui comigo um livro que eu desenhei, foi feito em parceria com a editora Ednumen, que é uma editora especializada em livros de aprendizagem de idiomas. Então o que a gente fez foi uma história em quadrinhos, a gente criou personagens e desenvolveu uma história, mas com o intuito de depois publicar esse livro onde exercícios podem ser formulados e tirados da história para uma compreensão da língua através de uma interpretação dessa história. Então, o estilo que eu usei aqui foi um estilo que a gente chama mais cartunesco, porque ele foge um pouco do realista para um estilo um pouco mais sintético, um pouco mais simples de traço. Ao mesmo tempo, eu misturei até um pouco do mangá, se a gente olhar essa questão dos olhos um pouco maiores dos personagens e também da movimentação um pouco mais brusca nos movimentos. E com relação às cores, eu optei por algumas cores mais vibrantes também, que servem para mostrar esse ambiente do personagem e o tom da história, que é uma história mais divertida, mais para cima, né? Não é uma história tão melancólica. Se fosse assim, seria um tom um pouco mais frio e tal. Então, o que acontece nesse livro? Quando a gente abre ele, já antes de começar a história, a gente tem uma página que mostra 3 exercícios, em inglês, no caso. E para responder esses exercícios, você tem que ler a história. Só que uma história em quadrinhos, ela não é só lida através do texto, ela também é lida através das imagens. E essas imagens, junto com o texto, são complementares. Então, algumas coisas na história, você só entende vendo o texto e a imagem, né? Então, por mais que o livro seja em inglês, mesmo sem você entender direito o que está sendo expresso ali, né, nessa outra língua, quando você associa aquela palavra, que às vezes é um pouco parecida com o português, com a imagem, você consegue entender a história e aí responder as perguntas. No caso, a primeira pergunta ela é bem básica, mostra a imagem de cada personagem e uma descrição em inglês, né? Então você já vai associando a cor do cabelo, se o personagem usa boné, a cor da camiseta, né? E você consegue responder a questão. O segundo exercício é um exercício de caça-palavras, onde as palavras que você tem que achar nesse quadro aqui, elas estão inseridas na história no momento onde essa palavra é representada por uma imagem. Então, por exemplo, a primeira é museum, que é o museu, ela aparece justamente quando os personagens chegam no museu. Então, essa interação entre texto e imagem faz com que o aprendizado da língua seja bem mais fácil, mais dinâmico, e ele aconteça sem a gente perceber até que ele está ocorrendo. Então, a interpretação da história é que vai fazer com que você se desenvolva nessa língua que o livro propõe. E aí, legal o vídeo, né? Prestaram bastante atenção? Então não percam na aula de português, porque vocês viram como ele vai contando, como ele fez a tirinha, né? Então na aula de português não percam, porque ela vai explicar bem direitinho para vocês fazerem uma tirinha também, tá bom? Então agora vamos ao exercício. Número 3, escolha a alternativa correta. Então, de acordo com o que a gente leu o texto, que a gente viu o vídeo, presta atenção. Letra A. O artista utiliza cores vibrantes em seu livro para dar o tom da história, que pode ser alegre ou mais séria, misteriosa. Ou letra B. As HQs podem ser lidas apenas através das imagens. Qual é a letra correta? Anota aí no seu caderno. Vamos lá?
Conseguiu? Lembrou do vídeo? Vamos conferir a resposta? A letra A, né? Ele fala então de todas as técnicas que ele usa, até um pouquinho de mangá, certo? Então não esqueça de assistir bem a aula de português, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai conhecer, aliás, a gente vai ver alguns personagens porque eu tenho certeza que vocês conhecem. Quem é essa, gente? Essa é a Wonder Woman, a Mulher Maravilha. Wonder Woman is a fictional superhero appearing in American comic books published by DC Comics. The character is a founding member of the Justice League in her homeland, the island nation of the Themyscira. Her official title is Princess Diana of Themyscira. Você deve conhecer a história da Mulher Maravilha, né? De onde ela veio, de onde ela surgiu, por que esse nome de Mulher Maravilha? Você tem curiosidade de saber por que desse nome? Então dá uma pesquisadinha, por que ela veio, ela faz parte da Liga da Justiça e ela é dos DC Comics, né? Vamos ver mais algum? Então olha lá. E esse? Conhece esse? The Incredible Hulk, o Incrível Hulk. A massive dose of gamma radiation transformed the brilliant but meek scientist Bruce Banner's DNA, awakened the hidden adrenaline-fed hero in his genes, Hulk, a hero of few words and incredible strength. Certo? Lembram do Hulk? Conhecem? Olhem bem as palavrinhas cognatas. Quem conhece, sabe a história, consegue entender o texto com bastante facilidade, né? Então vamos lá. E agora? Então a gente falou sobre a Mulher Maravilha, de Wonder Woman, e sobre o Incrível Hulk, o Hulk, né? Vamos ver se você consegue fazer o exercício? Então olha lá. Letra A. How can we say super-herói in English? Será que pode ser special people or famous people? Ou é superhero? O que você acha? Anota aí no teu caderno. E a letra B? Who is from DC Comics? É Wonder Woman ou Incredible Hulk? Quem é? Vamos lá? Anota aí no teu caderno. Vocês viram que o texto não ficou na tela, né? Por que ele não ficou na tela como a gente fazia antes? Por quê? É um assunto conhecido, vocês conhecem os personagens, com certeza, né? Se não conhecem toda a história, já ouviram falar, tem alguma noçãozinha deles. E existem muitas palavras cognatas no exercício, então fica fácil de resolver, né? Então vamos conferir a resposta? Como é que a gente pode dizer super-herói em inglês? Olha lá, super cognata, né? Superhero. Então a resposta correta é superhero. E quem é do DC Comics? É a Wonder Woman. Isso daqui eu tenho certeza que você sabe, né? Você sabe quem é da Marvel, quem é do DC e assim por diante, certo? Vamos ver mais alguns personagens? Vamos lá, então. O The Green Arrow, vocês conhecem? O Arqueiro Verde. Although he's a vigilante with no superpowers, the Green Arrow still fights crime by using his martial arts and archery with advanced technologically developed arrows. His real name is Oliver Queen. Então aqui começam os personagens mais modernos. Eles não têm mais os superpoderes, né? Como tem a Mulher Maravilha, como tem o Incrível Hulk, porque agora eles usam mais tecnologia. Esse é o Arqueiro Verde. Você gosta do Arqueiro Verde? Você conhece? Então presta atenção nas palavrinhas cognatas, o que a gente está usando, né? Então como é que ele luta contra o crime se ele não tem superpoder? O que ele usa? O nome dele já te diz, certo? Como é o nome dele mesmo? Oliver Queen. Olha lá, então Arqueiro Verde é o nome que ele usa quando ele está de personagem, né? Certo? Então agora mais um. Esse é o Daredevil, o Demolidor. Olha que super interessante. Ele tem uma coisinha diferente. Vamos ver se a gente consegue descobrir.
Blinded in a childhood accident, the attorney Matt Murdock protects Hell's Kitchen as the masked vigilant Daredevil. As a boy, Matt Murdock lost his sight and gained superhuman sense in an accident that taught him to live without fear. Então, num acidente, ele perdeu a visão. Mas isso fez com que ele desenvolvesse outros poderes. Não são superpoderes, mas ele ficou com mais sensibilidade a algumas coisas. Você conhece o Demolidor? Observe que alguns personagens, o nome não tem muito a ver com a característica dele, né? A Mulher Maravilha, porque ela tem alguns poderes, então ela virou uma Mulher Maravilhosa. O Hulk não tem o porquê desse nome, né? Não tem a explicação. É um cientista que fez uma experiência lá que não deu muito certo e se transforma no Incrível Hulk quando fica muito bravo. O Arqueiro Verde, porque tem, né, a arma dele e ele é verde. E o Demolidor, que ele é cego, né? Não tem muito a ver com o nome dele, certo? Então vamos fazer mais um exercício, vamos lá. Exercício número 5, letra A. Why, olha lá o why, o nosso pronome interrogativo, is Daredevil considered a superhero? Por quê? O que você acha? Primeira, because he has only one superpower, because he is blind, ou because he saved a man from an accident? Por que será que ele é considerado um super-herói, a superhero? Presta atenção. E a letra B? What is the Green Arrow's real name? Qual será o real name do Green Arrows? He doesn't have one, ou Oliver Queen, ou a próxima, Robert Bruce Banner. Quem será? Vamos lá? Responde aí no teu caderno. Vamos conferir a sua resposta, então? Letra A, então, por que o Daredevil, o Demolidor, é considerado um super-herói? Ele só tem um poder? Não, né? Ele desenvolveu vários supersentidos. Porque ele é cego? Não. Porque ele salvou um homem de um acidente? O que você acha? Qual a resposta que você acha correta? E a letra B? Qual é o nome verdadeiro do Arqueiro Verde? Vamos conferir? Olha lá, então. Because he saved a man, porque ele salvou um homem. E Oliver Queen, certo? Conferiu sua resposta certinho? Ok, very good. E agora? Agora é o momento do nosso quiz, né? Pra gente dar uma revisadinha em tudo que a gente viu. Vamos lá então, bem rapidinho? Em uma comic strip, utilizamos letra A, travessão, letra B, onomatopeias ou letra C, rimas? O que a gente usa numa comic strip? Número 2, qual é a deficiência que Daredevil possui, o Demolidor? Qual é a deficiência que ele possui? Será que ele não fala? Letra B, ele não escuta? Ou letra C, ele não enxerga? O que você acha? Responde rapidinho, vamos lá? Conferindo então, uma comic strip, o que a gente utiliza? Onomatopeia. E número 2, a deficiência dele, ele não enxerga, ele é cego, certo? Até ele escuta tão bem que ele dorme num lugar diferente, né? Ficou curioso? Vai pesquisar sobre ele, então, se você não conhece. Se você conhece, a gente vai falar em um outro momento sobre ele, então não perca. E agora, o que você não pode deixar de fazer? Clicar no link da atividade, porque é a sua presença, e faça a sua atividade. Não deixe acumular, ok? Ficou com algumas dúvidas? Vai lá pesquisar sobre os personagens, estuda um pouquinho sobre a vida deles. E qualquer dúvida, pergunta lá para a sua teacher no Classroom, ok? E se você está assistindo só pela televisão, não esquece de pegar o teu kit impresso. Beleza, galera? Vejo vocês na próxima aula. Bye, guys! Bye, Elaine!